Seja bem-vindo ao nosso Compartilhando Cristo. Queridos, muito obrigado por ter separado um momento do seu dia para que juntos pudéssemos compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Eu peço que vocês eliminem as distrações, porque com toda certeza Deus tem uma mensagem para o seu coração. Queridos, e o texto que nós vamos compartilhar hoje está no livro de Lucas. Lucas no capítulo 5, de verso 12. Diz assim: E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação o que Moisés determinou, para que sirva de testemunho. Queridos, antes de entrar no texto, é necessário entender como era a lepra naqueles dias e como ela é nos dias de hoje. Hoje, uma pessoa diagnosticada com lepra, ela tem a chance da cura. Hoje a lepra tem cura, sim. Mas naquele tempo, as pessoas que eram diagnosticadas com lepra, elas eram consideradas pessoas impuras. E por a lepra ser uma doença contagiosa, ela era obrigada a pegar todas as suas coisas e ir para um lugar chamado de leprosário, onde moravam-se os leprosos. Havia ali aquele ambiente na qual a Bíblia diz que era semelhante ao de um cemitério. E tudo onde a pessoa pegava era contaminado. A pessoa não poderia se despedir de ninguém porque, se encostasse, era contaminado. A pessoa não poderia fazer mais nada, porque senão iria contaminar outras pessoas ou outros lugares. Então, além de que todos os leprosos, eles não poderiam habitar ali no meio das pessoas na cidade. Eles tinham que viver aos redores da cidade. Este homem, ele de forma alguma poderia estar aqui neste momento. Ele estava na cidade, próximo de uma multidão que acompanhava Jesus. Mas dentro dele, quando viu Jesus, gerou-se uma fé, uma esperança de que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. E ele, com confiança, chegou até próximo de Jesus. Queridos, lá em Hebreus 4, diz que nós devemos com toda confiança chegar até o trono da graça, porque a misericórdia e a graça do Senhor nos alcançarão nos dias em que necessitarmos. E assim este homem fez. Ele chegou até diante de Jesus, até próximo de Jesus, exatamente perto não dava por conta da multidão, e ele se prostrou ali, pedindo para que Jesus o limpasse. Mas, queridos, em nenhum momento ele disse que tinha lepra. Porque se ele dissesse que tinha lepra, a multidão o expulsaria, com medo de ser contaminado com aquela doença. Se ele dissesse que tinha lepra, era capaz de Jesus não conseguir chegar até ele, porque a multidão o separaria de Jesus. E se era capaz ainda das pessoas chegarem no final da tarde e falar assim: Jesus, ora por mim, por favor, porque aquele homem tocou em mim. As pessoas iam desviando com medo, com nojo, aí não me toque. Assim era tratado aquele povo. Mas aquele homem disse que estava sujo, como se ele estivesse
aquele homem, disse para limpá-lo, como se ele estivesse sujo. E Jesus, ouvindo aquilo, chegou até ele. Jesus sabia que ele tinha lepra, mas Jesus não tornou público a doença que aquele homem tinha. Jesus apenas disse: quero, seja limpo. Queridos, naquele exato momento, Deus estava entregando a ele 3 coisas. A primeira era a cura física de uma doença que ia matando ele de fora para dentro. A segunda era uma cura emocional. Porque imagina só, acredito que há muito tempo ele deveria estar com a lepra. Imagina você em um dia estar tudo bem e no outro você é considerado impuro, não pode viver na sociedade, não pode tocar em nada, não pode conversar com ninguém a não ser pessoas leprosas. Em um dia você está cheio de vida e no outro dia você está sentenciado à morte, porque pessoas com lepra naquela época não tinham esperança de cura. Elas apenas eram afastadas para morrer, com sentenças de morte. E Jesus curou as emoções daquele homem. Além da cura física e emocional, Jesus estava entregando àquele homem a salvação, que é maior do que o milagre físico e emocional. Queridos, quando Jesus chega até a nossa presença, Ele nos entrega muito mais do que nós pedimos. Ele faz infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos buscado. Porque Ele sabe realmente do que nós precisamos. Ele sabe até de coisas que nós não fazemos nem ideia a nosso respeito. Ele é Jesus, o Filho de Deus, na qual Ele quer transformar a sua vida de tal forma que Ele vai fazer muito mais do que você tem pedido. Queridos, mas algo intrigante, um ponto a ser abordado neste texto é a multidão, o papel da multidão. Se aquele homem tivesse falado que tinha lepra, a multidão, o afastaria de Jesus. Ela não o aproximaria de Jesus, ela o afastaria. Por que ela o afastaria? Em primeiro lugar, com medo de ser contaminado. E em segundo, ela não queria ver outro sendo abençoado na frente dela. Aquelas pessoas queriam receber a sua bênção a todo custo. E há momentos em que é necessário nós contemplarmos a glória de Deus, os milagres de Deus na vida das outras pessoas antes da nossa. Antes de chegar o nosso momento. Há momentos em que nós precisamos contemplar os feitos de Deus na vida do nosso irmão, da nossa irmã ao nosso lado, para que depois chegue a nossa vez. E queridos, por diversas vezes nós afastamos as pessoas de Jesus ao invés de aproximá-lo. Nós olhamos para a pessoa e falamos: seu passado te condena, você não tem direito a chegar até perto de Jesus. Olhamos para as pessoas e falamos: suas vestes, você não merece estar perto de Jesus. Olhamos para o jeito que a pessoa fala, para o jeito em que ela anda, e nós julgamos as pessoas antes mesmo de conhecê-la. Sabe, querido, o nosso papel como a multidão não é separar
as pessoas de Jesus, não, mas é apontar para as pessoas aonde Jesus está, pois quando a pessoa chegar até diante de Jesus, ela vai receber a cura, ela vai receber a transformação, ela vai receber aquilo que ela mais necessita, que é a salvação, que é a vida eterna. Assim como um dia eu e você chegamos até diante de Jesus e tivemos a oportunidade de recebermos a salvação. Então não afaste as pessoas de Jesus. Seja o caminho. É incrível, queridos. É incrível, meus irmãos, como hoje a religiosidade tem afastado as pessoas de Jesus. Tem dogmas que as pessoas criam, que o homem cria. E se fecha aquele clubinho dentro da igreja. Não estou falando mal de igreja, mas fecha aquele clubinho de pessoas onde só entra quem eles querem. E a multidão ficaria com medo se o homem falasse que tinha lepra. Mas Jesus, queridos, ele tocou na vida naquele homem. A Bíblia diz, Jesus tocou-lhe e disse, eu quero, seja limpo. E quando Jesus tocou, Jesus não ficou com medo de ser contaminado com a lepra. Porque, queridos, a natureza de Jesus ela é incorruptível. Onde Jesus toca, Jesus não é contaminado por aquela sujeira, pelo pecado, não. A pessoa que é tocada por Jesus é que recebe a luz, é que recebe a esperança, recebe a cura, recebe uma vida nova. E Jesus, queridos, quer tocar na sua vida hoje. Independente de como você esteja. Jesus, ele quer tocar na sua vida. Assim como ele tocou na vida daquele homem. E aquele homem passou a ser limpo, ser curado. O Senhor quer tocar na sua vida hoje. Então, a palavra diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta e deixar eu entrar, eu cearei, eu festejarei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração hoje. Abra a porta do seu coração para que ele entre em sua vida e mude a perspectiva da sua vida, para que ele mude a sua história, para que ele mude o decreto que antes era de morte para um decreto de vida, de abundância, de prosperidade. Queridos, aquele homem, a partir daquele momento ele se tornou um homem pobre. Guarda isso que eu te falei, ele se tornou um homem pobre. Por que eu disse isso, que ele se tornou um homem pobre? Porque você lembra que eu disse que pessoas diagnosticadas com a lepra tinham que ir até a sua casa, pegar tudo que ele tinha e ir para o leprosário? Você lembra? Então, as coisas daquele homem estavam na onde? No leprosário. Pelo fato de estar no leprosário, elas estavam contaminadas. E aquele homem não poderia voltar ao leprosário para buscar as coisas dele. Naquela época não existia álcool 70% que esterilizava as coisas. Então, aquele homem não tinha nada. Mas a palavra nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Aquilo que aquele homem tinha, que ele achava que era o que ele necessitava para viver, já não fazia mais sentido na vida dele. Porque o Senhor Jesus mostrou para ele que ele tinha muito mais ainda para viver. Que aquilo que ele viveu no passado não chegava nem perto do que o Senhor tinha preparado para ele. Assim também é contigo. Aquilo que você viveu até ontem não chega nem perto do que o Senhor quer fazer na sua vida. Não chega nem perto do que o Senhor quer fazer na sua história, na sua casa e na sua família. Por isso, queridos, deixe Jesus entrar na sua vida. Você não tem nada a perder. Aquele homem só ganhou dali em diante.
Então, deixe Jesus entrar na sua vida, para que você prove da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amado Deus e Pai, aleluia, Jesus, o Senhor é bom e todos os dias podemos provar da sua bondade, Pai. Oh, Senhor, obrigado por nunca desistir de nossas vidas. Um dia, Senhor, estive como aquele leproso, sem nada a oferecer, com decretos de morte, Senhor, sem visão futura. Mas quando o Senhor chegou diante de mim, Senhor Deus, pude conhecê-lo e provar do quanto o Senhor é bom. Pai, obrigado por nunca desistir de nossas vidas. Eu oro, Senhor Deus, para que em nome de Jesus, este que nos assiste, permita que o Senhor entre na vida deles, meu Pai, para que o Senhor possa mudar o diagnóstico, para que o Senhor possa mudar, meu Deus, aquilo que foi sentenciado sobre a vida deles, meu Deus, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, entre na vida deles e cure com muito mais do que eles têm pedido. Fortaleça, Senhor Deus, a fé, a esperança deste e desta que nos assiste. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, antes de finalizar esta mensagem, eu peço que você não deixe de curtir. Deixa o joinha, dê aquele like. Porque, queridos, toda vez que você curte, deixa o joinha, você mostra para o YouTube que esta mensagem é relevante e ele entrega ela para mais pessoas. Tá bom? Peço também que você compartilhe, mande para um amigo, manda no grupo do WhatsApp e tal. Dê aquela forcinha pra gente, tá? Vamos crescer, tá bom? Isso, é top. Queridos, semana que vem estaremos aqui com uma mensagem da parte de Deus para abençoar a sua vida. Já ia esquecendo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Ative o sininho. E um beijo no seu coração e que Deus o abençoe.